Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje vamos conversar sobre o Salmo 29, um salmo sobre o poder da voz de Deus. No verso 1 diz assim: Louvem o Senhor vocês, seres celestiais. Louvem a glória e o poder do Senhor. Davi começa convocando os seres celestiais, os anjos, a louvar a Deus. Até os anjos precisam louvar a Deus por sua glória e poder. Olha como Davi vê as coisas. O verso 2, ele continua dizendo: Louvem o Senhor pela sua glória. Adorem o Senhor na sua santa presença. No livro do Apocalipse, no capítulo 4, o apóstolo João tem esta mesma visão. Ele vê o que ele chama de seres viventes, que são nada mais, nada menos do que querubins, conforme a visão de Ezequiel. E eles são alimentados pela palavra santo, Kadosh, Kadosh. O mundo está cheio da sua glória. Até os anjos, os seres celestiais mais supremos, adoram a Deus. A pergunta que eu deixo para você meditar é exatamente essa: você tem louvado a Deus? Louvor não é opcional. É a resposta apropriada à glória de Deus. E então Davi começa a descrever a voz do Senhor. Veja bem, isso é muito bonito. Veja o verso 3. A voz do Senhor ressoa sobre os mares. O Deus glorioso troveja sobre as águas imensas. A voz do Senhor é como um trovão sobre as águas. É impressionante, é avassaladora. O verso 4, Davi continua dizendo: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é imponente. Duas características da voz de Deus aqui: poder e majestade. No verso 5, Davi continua dizendo: a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Para quem não sabe, os cedros do Líbano eram as árvores mais altas e fortes da região. Então a voz de Deus os quebra. Nada resiste à voz de Deus. O verso 6, Davi continua dizendo: ele faz o monte Líbano pular, como um bezerro, e o monte Hermon saltar como um boi selvagem. A voz de Deus faz as montanhas pularem. Imagine o poder disso. O verso 7, Davi continua: a voz do Senhor faz brilhar relâmpagos. E continua no verso 8 falando sobre a voz do Senhor, quando ele diz: a voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. E no verso 9 ele continua falando sobre a voz do Senhor, dizendo: a voz do Senhor torce os carvalhos e arranca as folhas das árvores. E no seu templo todos gritam: glória a Deus. A voz de Deus tem poder sobre a natureza. E a resposta apropriada é: glória a Deus. No verso 10, Davi continua dizendo: o Senhor governa as águas do mar. Ele é rei para sempre. Deus governa sobre tudo, meu irmão. Ele é rei eterno. Ele fez todas as coisas. Talvez você não parou para refletir sobre a grandeza de Deus. As galáxias, tudo que existe nos planetas, tudo que existe no nosso sistema, tudo que existe na Terra, tudo o que você vê e até o que você não vê é obra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, falando sobre Jesus, no capítulo 1, versículo 16, ele diz que por ele foram feitas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, tronos, principados, potestades,
Tudo foi feito por Ele. Você já refletiu sobre isso? No versículo 11, o salmista continua dizendo: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. E aqui está a aplicação pessoal para esse texto. O mesmo Deus cuja voz quebra cedros, faz montanhas pularem, sacode desertos, esse Deus dá força ao seu povo. Este Deus abençoa o seu povo com paz. Pense nisso. O Deus que controla a natureza com a sua voz está ao seu lado. Ele te dá força. Ele te abençoa com paz. Este salmo nos lembra do poder de Deus. Vivemos numa época em que as pessoas tentam diminuir Deus, torná-lo mais palpável, mais aceitável. Mas Deus não é pequeno, Ele não é fraco, Ele não é domesticado, Ele é poderoso. Sua voz quebra cedros, sua voz faz montanhas pularem, sua voz controla a natureza. E eu quero te dar uma boa notícia, meu irmão, para você que está aí, talvez sozinho, no quarto escuro, com depressão, com algum medo. Esse Deus poderoso, Ele te ama. Esse Deus poderoso está do seu lado. Esse Deus poderoso te dá força e paz. Então, quando você estiver enfrentando uma tempestade, lembre-se, o Deus que controla as tempestades está com você. Quando você estiver enfrentando uma montanha, lembre-se, o Deus que faz montanhas pularem pode mover sua montanha. Pense nisso. Vamos orar? Senhor, Tu és poderoso. Tua voz é poderosa. Tu controlas a natureza. Tu governas sobre tudo. E este mesmo poder está disponível para mim. Dá-me força. Abençoa-me com paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus é poderoso. Confie nele.